começar ou recomeçar. Nós sempre estamos nesse movimento, né? De começar algo novo ou de recomeçar algo que a gente parou por algum motivo. E nesse vídeo eu quero ter esse diálogo com vocês, né? Na verdade, passar para vocês algumas reflexões, porque no final todos somos iguais, né? Pensamos algo negativo, algo positivo, e assim a gente vai levando a nossa vida. Mas hoje me deu esse desejo de fazer esse vídeo justamente por ser domingo, porque na verdade a semana começa no domingo, né? Muitos acham que é na segunda-feira, mas é no domingo que ela começa. É no domingo que uma grande parte está em casa, né? Talvez fazendo nada, relaxando, descansando, mas é aí onde entra o objetivo desse vídeo, né? Como é que está sendo as suas semanas? Como você começa a sua semana, né? Você está feliz no seu trabalho? Você não está feliz por não estar fazendo nada, ou porque está desempregado, enfim, né? Existe aí várias situações que cada um, né, pode estar passando. E aí me veio, sabe, esse desejo de fazer esse vídeo para falar justamente sobre isso, né? O que pode ser mudado, né? Porque tem coisas que a gente não pode mudar, né? O que está externo. Mas como começa em mim, então o que eu posso fazer de diferente? Se você não está satisfeito com o seu trabalho, você pode pensar em fazer algo novo, né? Começar algo novo. Mas a nossa mente sempre vai nos sabotar, criar algum empecilho aí de que ou falta algo, ou você não é capaz, ou precisa isso, precisa aquilo, que na verdade, quando acontece isso, a nossa mente está querendo nos proteger, sabe? Quando você sai do hábito, né? Porque se você parar para pensar, e a maioria das coisas a gente já faz no automático, como por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, lavar uma louça. A gente nunca está no momento presente, né? Você está escovando o dente, você está pensando já ou o que passou ou do futuro, o futuro provável, né? Você está tomando banho, você não está ali naquele momento do seu banho, se relaxando, né? Agradecendo por essa oportunidade. Não, estamos no passado ou no futuro. Você está lavando uma louça, está no passado ou no futuro. Pode observar isso aí. Então, o objetivo desse vídeo, começar ou recomeçar, é exatamente sobre isso. O que você pode começar de novo, né? Algo novo, que, por exemplo, se a sua situação financeira não está legal, o que você pode começar? Tem infinitas possibilidades. O que você pode recomeçar, né? Ah, eu fiz isso, não deu certo, tá. Então o que eu posso mudar para fazer diferente e realmente dar certo? Sabe? Escreva. Eu fiz isso, isso e isso, faltou isso, mas se eu tivesse botado isso, e você recomeça. O importante é você não aceitar uma situação que não está confortável para você, né? O que você está vibrando, né? Que nós que estamos nessa busca aí de desenvolvimento humano, a gente está, como você está aqui agora, espero que faça sentido o que eu estou falando com você. Então, a gente está buscando. Só que ao mesmo tempo a gente acaba se enchendo, né, de conteúdo. Então, pegue aquilo que realmente assim faz sentido, né? Como para mim, por exemplo, fez sentido. No momento que eu entendi e compreendi, né? Porque eu costumo dizer, tem uma diferença muito grande entre você entender e compreender, tá? Você entende que você tem que mudar algo, que você tem que fazer algo diferente, mas você compreende o que isso vai proporcionar na sua vida? Então tem que começar, né? Então, o que
você gosta de fazer? O que te dá alegria em fazer? Né? Eu costumo dizer que quando a gente faz o que ama, não é nem trabalho. Né? Passa rápido o tempo, assim como coisas que a gente faz, por exemplo, as pessoas que ficam ali no celular, no Instagram, fica ali rolando. Nossa, quando você vê, passou meia hora, 40 minutos e não foi nada de produtivo. Quando é produtivo, ótimo. Mas não. Então, levando para o lado da vibração, né? Que é a vibração que realiza o universo, ele entende a sua vibração, porque tudo é energia. Então, como é isso, a vibração? Vou dar um exemplo. Você agradece, né? Como não, mas olha, Kátia, eu agradeço, eu tenho muita gratidão. Você tem gratidão, mas você sente gratidão, você é gratidão, que é a vibração. Então, você agradece pelo seu trabalho, gratidão pelo meu trabalho, gratidão pelo meu salário. Mas quando você vai pagar uma conta, nossa, aquilo ali, nossa, ou por exemplo, uma conta de luz, né? Uma conta de água, ou condomínio, enfim, seja lá qual for o boleto que vai ser pago. Qual é a vibração que você faz isso? Se lamentando, reclamando, nossa, mas olha como é que a luz está muito cara. Então não está havendo congruência, né, da sua vibração em agradecer pelo seu salário e a sua vibração quando você vai pagar uma conta. Então, para isso, tem várias técnicas que é falado, se você vê aí no YouTube, você começa a botar a gratidão. Eu, por exemplo, eu tenho um grupo, né, fiz no WhatsApp, onde eu mando as minhas contas, porque a maioria eu pago, né, pelo aplicativo do banco, mas aí eu transfiro para lá e embaixo eu boto gratidão. E quando é conta física, a luz eu pago física, né, chega, eu escrevo depois que eu pago. Sabe? E mando o comprovante do pagamento lá, nesse grupo que eu botei depósitos, pagamentos, e eu escrevo gratidão, mas sentindo mesmo gratidão, porque já aconteceu comigo várias vezes que a gente não percebe. Nossa, mas a luz veio... Pronto, eu já mandei uma vibração de escassez, de reclamação. Então, como tudo aquilo que a gente põe em foco, ele aumenta, se eu vibrei naquilo que está caro, nossa, mas o que vai acontecer? Vai vir caro de novo, né? Mas se eu começo a compreender como é que eu fiz isso? Poxa, o que a luz me proporciona? Eu comecei a ver os benefícios de eu ter a luz. E comecei a agradecer. E aí, claro, eu falei, bom, se eu tenho que, né, transformar, limpar em mim isso, essa questão da falta, eu vou começar a focar no que ela me proporciona. Eu começo a agradecer e essa vibração de agradecer, eu vou mudar essa condição de pagar e ter condição de pagar, de aumentar a minha renda. Né? Porque a luz ela vai continuar vindo. A gente precisa da luz, né? Como agora, por exemplo, para eu fazer um vídeo, para eu assistir uma TV, um programa, para a gente passar uma roupa, enfim, ela é necessária, assim como a água, assim como a internet. Então, o que tem errado ali? É a minha renda que não está suficiente para eu suprir aquilo ali que eu necessito, que é muito bom. Então, eu vou começar algo novo ou vou recomeçar. Eu não posso parar, me lamentar, ficar ali, não tem jeito, tem jeito. E existe infinitas possibilidades. E foi aí que eu, quando comecei nessa busca de reprogramar, porque era bem complicado, era difícil, não dava para nada. E assim como eu escuto muitos clientes meus quando eu estou atendendo, mas eu vibro, eu vibro não, eu penso positivo, sabe? Eu tô sempre, mas não muda, porque não é só pensar, é vibrar, sabe? Então, o que você faz assim que você acorda? Porque de manhã, logo de manhã, nossa, ali você determina, você tem essa condição de você determinar o seu dia. Aí parece clichê, mas até onde realmente você quer mudar? Até onde realmente você quer começar algo novo ou recomeçar para realmente mudar toda a situação, tá, gente? Seja financeira, seja o emocional.
Você começa a buscar e a compreender. Não é só entender, você entende que tem que melhorar, mas você compreende o que fazer, o que vai afetar na sua vida, você tem que começar. Então se dê essa chance, sabe? Um exercício maravilhoso, assim, que eu acho e que funciona para mim, né? Mas tem que tentar, é você, sabe, você acordar, você inspirar profundamente e expirar várias vezes ali, até você se sentir, né, relaxado. E você pergunta mentalmente, sabe? Você emana essa vibração. O que eu tenho que fazer que ainda não fiz para mudar essa situação? Aí você vai pensar na situação. O que eu posso fazer que ainda não fiz para realmente ser próspero? Isso serve para tudo, gente. E a resposta vem durante o dia. Você tem que estar ligado. Agora, ao contrário disso, se você deseja, né, algo diferente, mas você está fazendo as mesmas coisas, como por exemplo, eu conheço vários, a pessoa acorda, ela vai direto para as redes sociais. Eu até acho válido e louvável quem acorda e vai lá para o YouTube, vai procurar uma meditação da manhã, né? E perfeito, mas não, a maioria vai para o Instagram. Ali acaba você rolando, aparece uma notícia ruim, ou isso já né, tira do eixo. E aí você vai viver seu dia no automático, né? Como eu falei, você vai escovar seu dente já pensando no passado, no futuro, ou você vai tomar banho, a pessoa não está no agora. Então, realmente, o objetivo desse vídeo, sabe, que me deu esse desejo de fazer, o que eu quero para minha vida. Eu não mudo fora, eu mudo dentro. Então, se eu já consegui entender isso, e faz sentido para você, é de dentro para fora. Então, o que eu estou vibrando? O que eu estou fazendo de diferente? O que eu posso fazer de diferente? Ou eu vou seguir, como todo mundo, né, robotizado, fazendo, reclamando, mais uma semana de reclamação. Nada vai mudar. Não muda, gente. Como a gente não muda ninguém, eu mudo a mim. Então, se eu não estou satisfeita no local que eu estou trabalhando, eu vou vibrar numa frequência para eu entender, compreender o que eu posso mudar em mim e o que eu posso fazer para realmente sair desse emprego ou melhorar, né? Ver diferente, porque não está no outro, está na gente, e criar uma possibilidade, né? Que eu consiga realmente fazer algo que eu ame. Então a gente tem aí milhares de relatos, né? Se a gente for buscar pessoas, né, que começaram a empreender, e às vezes você começa por coisa simples, fazer um brigadeiro, mas a gente cria a dificuldade. Mas aí tem que ter o material. Tem, quando você deseja, as possibilidades elas aparecem. Mas eu preciso querer, eu preciso vibrar nesse desejo, já começando a agradecer. Então, como todo mundo, né, quando vai começar algo novo, cria, se sabota, a nossa mente nos sabota até para nos proteger, porque a gente vai sair do programa, né? Ela já está ali programada, ela já sabe, as pessoas já fazem no automático. Então, um exemplo é quando você vai começar a fazer vídeos, por exemplo. Eu gostaria de fazer, de passar algo, ok, mas vai vir as sabotagens, né? No meu caso, quando eu comecei, até eu começar, gente, foi assim um sofrimento, porque primeiro eu cismei com a minha imagem. Mas como assim? Porque eu não gostava de me ver. Aí eu fui buscar isso dentro de mim, gente. Por que isso? Eu fui lá na minha infância, né? E percebi a minha criança ferida, que vocês já devem ter escutado falar, que é onde se programa para o resto da nossa vida dos 0 aos 6 anos. Então eu tive esse processo né, por coisas que eu passei, de rejeição, né, começando pela, né, eu me vitimizava, como a maioria, né, porque não tinha um entendimento. Então, e de uma certa forma, tem situações que você se vitimizando, você tem algum ganho.
E na época eu percebi, nossa, tadinha, vamos ajudar. E com isso eu não crescia. E era sempre que, até que você desperta e diz assim, que isso, eu vou viver de ajudas, eu sou capaz. E aí eu comecei a buscar, eu vi, tá, isso aconteceu, o que que eu vou fazer com isso? E é claro, trabalhei isso dentro de mim, tá? Não é fácil, ninguém nunca me disse que era fácil, mas é possível. Eu tenho que começar. E eu comecei a perceber uma mudança. Então, gente, tem até aquela frase que diz, começa com o que você tem. E perfeito, sabe? Eu comecei, vivi, resolvi, falei, não, isso é o que eu vejo, não quer dizer que o outro vê. O que importa é o que eu vou passar do meu coração, sabe? Que toque o coração das pessoas. Então, veja por esse lado. O que você pode fazer? Você faz um doce, nossa, vocês já repararam isso? Todo mundo sabe fazer brigadeiro, mas tem aquele... Não, mas o brigadeiro daquela pessoa... Você entende a quantidade de amor, de desejo que ela colocou ali? Porque tudo é energia. Então, sabe, começa aos poucos, você está no seu trabalho, sei lá, você não pode fazer um negocinho para levar para vender, para o pessoal experimentar, né? Seja, eu costumo dizer que comida, todo mundo come. Não dá, a pessoa não fica sem comer, né? Então, vai surgir aí uma ideia, sabe? De você ver que você é capaz, de você focar naquilo. Agora, realmente, você tem que saber o que você quer. E aí é onde entra a congruência, gente, tá? Você começa a agradecer, né? Que nem eu dei o exemplo lá da conta, gratidão, nossa, né? Vamos supor, você fez algo ali para vender, um brigadeiro, você fez um bolo enroladinho lá no laminado, você levou. Então, gostaram, pô, mas olha só, tá vendo? O lucro, agora eu vou comprar uma. Você já tá lamentando. Faça com amor, perceba aquilo, nossa, isso vai se multiplicar. Porque funciona, gente. Agora, realmente, uma coisa que quando eu entendi, a reprogramação mental. Porque nós temos, né, nossos lixos lá no nosso subconsciente, tudo que a gente viveu, tudo que a gente ouviu. Então, tem que limpar, né? Isso é um processo ali, ó. Você vai começar a identificar, poxa, eu tenho que limpar isso aqui, porque eu sou muito crítica, eu julgo muitas pessoas, né? Pô, por quê? Então eu vou mudar isso aí. É fácil? Não é, gente, porque, lembra, já se tornou um hábito. Mas você já identificou. Então, observa, eu gosto de dar um exemplo, né, que eu vou passar a fazer vídeos dando exemplo até de situações de pessoas, que eu não vou dizer nomes, né, mas clientes que eu atendo, né, e às vezes, na maioria das vezes, é um detalhe ali que a pessoa não está percebendo, porque já é tão automático, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela é muito espiritualizada, ela né, da espiritualidade, ela faz tudo bonitinho, né, tudo como deve ser. Mas, poxa, vira e mexe, tá acontecendo algo, sai do controle, sai do... E conversamos, né, mas aí eu falei, eu vou dar uma olhada no Instagram dessa pessoa. Porque tudo é vibração, a gente conversa, a gente explica, você tem que limpar. E aí eu fui lá olhar o Instagram da pessoa. A pessoa tem uma profissão já há muitos anos. E aí a pessoa faz aqueles stories, né, reels, tipo, nem registrei muito porque eu procuro, só queria ter uma noção, né, pronta para entrar no CAPS, né, e todo mundo sabe o que é CAPS. E eu não sei o que. Então, olha a vibração. Não, eu só botei... Não, ela postou algo que ela viu, vou postar isso aqui. Ela teve uma vibração sobre aquilo ali. E quem está vendo, né, e faz comentários, o que você está proporcionando nas outras pessoas? Né? Qual é o exemplo? O que você está emanando? E ali é uma das coisas que não está havendo a congruência, sabe? Se você puder incentivar, ótimo, mas se não puder, também não. Até porque você está falando sobre você, né? Então, como assim? Fica muito incongruente, né? E aí vem, de dentro para fora. Então, reveja isso, sabe? Comece essa semana ou recomece diferente,
sabe? Eu tô perdendo tempo ali e fazendo comentários, porque as pessoas julgam, as pessoas comentam, aí você já cria uma energia. Como que eu tô agindo? O que que eu tô atraindo para minha vida? Sabe? O que que eu realmente desejo manifestar? O que que eu desejo mudar? Falta aí, pode-se dizer, 2 meses, né, para o Natal e 2 meses e meio para o final do ano. E aí a pessoa já começa a ir lá buscar lá no início, né? Que é um incentivo, porque aí tá todo mundo nessa energia e vibra. Ah, esse ano eu vou. Aí o que que você fez? Aí a pessoa se frustra. Nossa, não fez. Então, recomece. Ainda dá tempo de você fazer diferente, sabe? De pensar diferente. E aí é onde entra meu trabalho, gente, porque quando eu entendi isso, reprogramação mental. Você tem que reprogramar, porque tá tudo lá, sabe? Então, se faz sentido para você isso que eu estou falando, sabe? Aqui embaixo tem um link para você entrar num grupo de WhatsApp, para trocar ideias, né? Para tirar dúvidas, para ter livros, né? Em PDF para ler, porque ler o conhecimento, nossa, é maravilhoso, né? Ah, mas é que eu não gosto de ler. Bom, então tudo bem, mas busca aí, né? No YouTube coisas que realmente acrescentam, que você pare e pense assim, não é possível, né? Eu tô rodando, rodando, rodando e fico no mesmo lugar. O que que eu posso mudar? O que que eu posso mudar em mim? Porque ninguém muda ninguém, gente. Não está no outro, não está no chefe, não está na pessoa, não está, né, no relacionamento amoroso, não está no marido, não está no namorado, não está na namorada, enfim. É aqui dentro. E não é tão difícil, não é fácil, mas é possível. Comece ou recomece. Faça diferente. Sinta, você vai sentir a semana diferente, né? O maior índice de infartos, né, nas pessoas geralmente no domingo à noite. Porque já foi feita uma pesquisa e comprovado que a maioria fica deprimida, amanhã começa tudo de novo, que é na segunda-feira, né? Amanhã começa tudo de novo, eu vou ter que aturar aquele patrão, vou ter que aturar aquele colega de trabalho, vou ter... Olha só, é só as pessoas, não tá em mim, sabe? Muda. Por que que nada muda? Se vocês já pararam para pensar, as pessoas, a maioria que nada muda, são as mesmas pessoas que reclamam, passam reclamando a semana inteira, mas no final de semana ela acha, né, que já é um automático, e isso porque várias pessoas fazem, ah não, eu vou sair, eu vou tomar minha cerveja, ou a pessoa bota no cartão, porque se ela tá com problema financeiro, né, mas ela acha que aquilo ali vai suprir. Claro que você tem que relaxar, né? Dar uma relaxada, conversar, mas entendendo e compreendendo que você vai passar a sua semana maravilhosamente bem, feliz, não deprimida, porque acaba aquele momento, né? Porque realmente felicidade não é estar feliz, é ser feliz. E você saber que, poxa, foi muito legal meu final de semana, eu aprendi muita coisa, conversei, mas não você chegar na segunda-feira, caramba, gastei muito esse final de semana e agora, pô, acabei gastando o dinheiro que eu ia pagar aquela conta. Aí você começa de novo, o mesmo processo. Aí chega o próximo final de semana, você faz a mesma coisa. Então, faça diferente. Recomece essa semana, poxa, existem infinitas possibilidades. Então eu vou tentar, tenta, porque você vai sentir o efeito. Você vai vibrar em quê? Que existem infinitas possibilidades, ou você vai vibrar nas mesmas coisas, no emprego chato, no patrão chato, reclamando, se lamentando, indo lá no Instagram, fazendo comentários, julgando a vida dos outros. Olha o que você está atraindo, o que você está vibrando, né? E a nossa vida, ela é responsabilidade nossa. Ninguém vai mudar a minha vida, porque é de dentro para fora. Então, momentaneamente, pode falar, eu tive uma ajuda, claro que todo mundo precisa de alguém em algum momento da vida. Mas para você crescer, para você sair daquela situação, né? Um cliente meu, que a gente, né, ali fazendo o atendimento, e eu consegui mostrar, a pessoa disse assim, não, porque eu sempre dei meu jeito. Ou seja, a pessoa está passando por uma situação complicada financeiramente,
que é a mesma de sempre. De tempos em tempos acontece a mesma coisa. Então, o que eu falei? Não, tudo bem, né? Existe o recomeço. Mas pelas mesmas coisas tem algo errado. E aí foi aí que deu um clique nele. Ele falou assim, é verdade. Eu falei, o problema não é recomeçar, o problema é você estar vivendo sempre as mesmas situações, os mesmos problemas, tendo que ter as mesmas ajudas. Inclusive ele ainda falou assim, é porque eu não gosto de incomodar ninguém, mas estava pedindo dinheiro emprestado para recomeçar, sem poder pagar ainda. Então, ou seja, tá me incomodando? Incomoda, gente. Ainda mais quem já, né, conhece, pensa assim, pô, de novo, né, a pessoa com a mesma coisa. E aí, tem algo errado. O quê? Tá dentro dele. É saber realmente o que quer, né? Eu costumo dizer que todas as frases fazem sentido. Então tem aquela do Pequeno Príncipe, quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então você tem que ter um foco. O que você quer mudar de fato na sua vida? O que você quer fazer de diferente? E vai lá e faz. Escreve. Faz isso que eu falei, respira, inspira, expira, tranquilamente, é a tua vida, sabe? Acorda mais cedo se preciso for, que ainda tá aquele silêncio, ninguém vai incomodar. E se pergunte mentalmente o que eu preciso fazer que ainda não fiz para mudar a tal situação que só você sabe. Você vai ter a resposta. E se você quiser contar com a minha ajuda, a gente pode conversar. Aí realmente só depende de você. Porque a gente tem que buscar, a gente tem que querer, né? E é tão bom, gente, é assim maravilhoso quando você consegue ver, nossa, eu sou capaz, porque todo mundo é capaz, né? E viver no vitimismo é muito ruim, né? É horrível. Até eu costumo dizer, nossa, a pior coisa que tem é você sentir pena de alguém, ninguém é digno de pena. Porque a gente já vê em vídeos aí, tem pessoas palestrantes até sem perna, sem braço, gente, fazendo, né? Então, o que é? Qual é a desculpa que você está se dando para você não recomeçar ou você começar? Ou fazer algo diferente? Aí vem o clichê, né? Se você quer algo diferente, faça algo diferente. Então, busca, tá? Eu sou Kátia Mamed, aí trabalho com desenvolvimento humano há mais de 10 anos e realmente o meu grande desejo é colaborar aí com a expansão de consciência das pessoas e foquei na reprogramação mental, que é fantástica, e se você quiser tirar dúvidas é só me chamar, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, tocou o seu coração, que é o meu desejo realmente, que veio essa inspiração do recomeçar e começando a semana, curte aí, deixa um comentário, tá? E compartilha, tá bom? Até o próximo vídeo. E uma excelente semana de infinitas possibilidades, tá bom?